Filhão, vem comigo, vem! Fala pessoal, boa noite! Nós estamos aqui iniciando essa live com um assunto sobre depressão e ansiedade. Já está conosco aqui o nosso amigo e psicólogo Felipe e também o nosso produtor W do Rosário. Amém? Então, vai já compartilhando, compartilha nos grupos, compartilha com seus amigos, chama todo mundo para a sala, coloca o celular, coloca na televisão da sala para todo mundo assistir. Essa live é de suma importância, pois nós queremos atingir o maior público possível que esteja sofrendo de depressão, de ansiedade, ou que pelo menos conheça alguém que esteja sofrendo por isso, porque acredito que nós vamos estar aqui esclarecendo muitas coisas sobre esse assunto. Fala, meu produtor. Então, que esse tema a gente possa conseguir compartilhar e alcançar o máximo de pessoas possíveis, que a gente vai desmistificar muita coisa aqui, vai falar muita coisa interessante que a gente vai precisar entender e assim alcançar o máximo de pessoas possíveis, que muitas ainda estão voando, estão na maionese ainda, se afogando na maionese. Então que a gente possa conseguir falar com o máximo de pessoas possível nessa noite aí. Então, já vai compartilhando para todos os seus amigos. Está já conosco aqui o nosso amigo e psicólogo Felipe. Se apresenta para o pessoal aí, Felipe. Fica à vontade. Pessoal, boa noite. Como eles falaram, eu sou o Felipe, sou psicólogo. Já sou formado há 4 anos. Meu trabalho é um trabalho bem forte na clínica e no Instagram, nas redes sociais também a gente tem feito um trabalho bem legal. E eles me convidaram, Fabiano e Wallace, para falar com vocês um pouquinho sobre depressão, sobre ansiedade. São 2 temas aí que fazem parte do nosso imaginário, do nosso dia a dia. E acho que tem bastante coisa legal pra gente conversar e desmistificar também sobre esses assuntos aí. Vai ser legal, vai ser legal. Olha, vai faltar alegria aqui não, tá? O que não pode faltar nessa live é alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu te falar, assista até o final, porque no final dessa live eu vou revelar algo muito interessante que vem por aí. Escuta só, está satisfeito com a política da sua cidade? Então aguarda até o final, porque vai ter algo espetacular também no final. Vai, irmãos, compartilhando, chamando as pessoas. Já tem quantas pessoas aí, Wallace? 14. 14 pessoas. Outra coisa que a gente esquecemos sempre de falar. Tem comentários que não aparecem pra gente aqui no decorrer da live, mas depois a gente vai respondendo. Vai deixando o seu comentário aí, aquilo que você tem dúvida, vai falando e a gente aqui vai tentar de maneira muito simples e clara esclarecer tudo que podemos esclarecer para você. O seguinte ainda, tem comentário que a gente só consegue ver depois que a live acabou por erro do Facebook. Então, pergunta, qualquer coisa, manda 2, 3 vezes para a gente ter certeza que a gente vai conseguir ver e responder essa dúvida ou pergunta aí. É isso aí. Vamos lá? A gente já pode começar com alguma... Começando, dizendo o que é depressão, o que é ansiedade. Legal. Para nós. Gente, é o seguinte, ó, a depressão e a ansiedade são 2 transtornos distintos, isso é importante que a gente saiba. Muita gente confunde, acha inclusive que são coisas semelhantes e não são. A depressão, ela tem uma característica uma marca muito forte, que é a questão realmente da tristeza profunda. A pessoa depressiva, de modo geral, ela tem de alguma forma ela fica muito angustiada, ela sempre está muito triste, ela perde uma energia, ela dificilmente tem alegria. Normalmente a pessoa depressiva, ela realmente não tem ânimo para participar de atividades que muitas vezes eram atividades rotineiras, que ela fazia com alegria. Um exemplo, estar com a família, estar com os amigos, né? Mesmo essas atividades que causavam alegria, elas deixam de causar, né? E já a ansiedade, é importante que a gente fale, por isso que eu disse no início que a gente vai desmistificar algumas coisas. A ansiedade, ela é boa, né? Se não fosse a ansiedade, a gente provavelmente não ia se mover, né? Então a ansiedade, ela é importante.
mas ela se torna patológica a partir do momento que ela afeta a qualidade de vida da pessoa, do indivíduo, né? A ansiedade é muito marcada por uma agitação muito forte, ela é muito marcada por pensamentos agitados, a pessoa dificilmente para de pensar naquilo, tem muita dificuldade no sono, tem, enfim, alguns sintomas muito fortes, muito marcados e que a gente vai desenvolvendo também ao longo da nossa conversa. Então, o Wallace sempre fala que a depressão é excesso de passado e a ansiedade excesso de futuro. Então, o nosso passado muitas das vezes nos causa mal, o excesso de futuro também nos causa mal, né? Exatamente. A ansiedade é justamente quando a gente quer vivenciar agora o que ainda está por vir, né? Então, quando a gente está extremamente preocupado com o que ainda vai acontecer, a gente deixa de viver o que é para viver agora, né? Esse é o grande problema da ansiedade. Você está se preocupando demais com algo que vai acontecer ou que você espera que aconteça e isso afeta a sua vida muito fortemente porque você deixa de experimentar aquilo que você precisa experimentar nesse momento. A depressão, de fato, né, normalmente, a menos que haja uma questão como que eu posso dizer, biológica, que causa ansiedade, porque é possível também, que causa depressão, porque também é possível, mas de modo geral, coisas vão acontecendo na nossa vida, né? As coisas vão acontecendo, muitas tristezas, decepções, enfim, as coisas vão acontecendo e isso vai fazendo com que a gente vai entrando pouco a pouco na depressão, né? Então, é mais ou menos por aí. A ansiedade, a gente está preocupado demais com o que ainda virá, com o futuro, né? E a depressão, de modo geral, porque a gente não conseguiu se livrar de coisas que ficaram lá atrás. E, sim, quais são os sintomas de uma depressão? Tá? A depressão é basicamente assim, é importante que a gente entenda isso também, porque tem pessoas que cada pessoa manifesta de uma forma, né? Cada ser humano tem o seu próprio organismo, a sua forma de lidar também com a depressão. Então, às vezes você encontra uma pessoa que está trabalhando do seu lado, que está depressiva e você não consegue perceber, né? Mas, basicamente, a pessoa depressiva, ela tem alguns sintomas significativos, muito fortes, muito pontuados, assim, como a questão da tristeza, a falta de ânimo. Em alguns casos de depressão mais forte, a pessoa inclusive deixa de ter a própria higiene pessoal, né? Então às vezes a pessoa não quer mais tomar banho, não quer cortar o cabelo, não quer fazer a barba, não quer fazer as unhas, né? Enfim, a pessoa fica muito mais reclusa, ela se torna uma pessoa normalmente muito mais sozinha, muito mais individual, né? Muito voltada para dentro de si, né? Introspectiva. E aí isso é algo que marca muito forte uma pessoa depressiva. E a gente precisa estar atento a isso. Então, se você conhece alguém, por exemplo, que você observa que essa pessoa fica muito fechada, e aí é importante, há pessoas que são, por natureza, pessoas mais introspectivas, e não há problema nenhum nisso, né? Eu posso gostar muito mais da minha própria companhia, de fazer atividades mais individuais, mais sozinho e etc. Mas uma pessoa depressiva, ela normalmente age dessa forma e ela normalmente não agia assim. Isso é uma coisa para se observar. Ela muda o seu jeito. Exatamente. Sim. Ela muda, às vezes até repentinamente, de vez em quando isso acontece, né, pouco a pouco, cada vez ela vai se afastando mais, mas é algo muito característico da pessoa depressiva, né? É uma pessoa muito mais negativa, é uma pessoa muito mais, como a gente falou, individual, uma pessoa triste, uma pessoa sem muita alegria, uma pessoa que não faz as suas rotinas com afinco, né? A pessoa depressiva fica com esses sintomas muito marcados. E claro, há aquelas pessoas que chegam ao ponto de, além de tentar o suicídio, mas antes até, as pessoas acabam tendo um comportamento que também é muito ruim, que é de se mutilar, né? Então cortam o pulso, cortam partes do braço, da barriga, das pernas. Então também isso são sintomas muito fortes de depressão. Então vamos só aqui por etapa. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Excesso de passado ou excesso de futuro? Tudo em excesso a gente já sabe que não é bom. Equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio em tudo. Então, vai uma orientação do Fabiano Leigo. Resolva o que você tem que resolver no seu passado e viva o presente. Gente, a gente às vezes deixa de viver coisas tão boas no presente porque fica martirizando o passado. Exatamente. Não é isso? Essa é uma grande questão. O que eu recebo muita gente no consultório
que passa justamente por isso. Tem essa experiência de que está extremamente apegado às coisas que passaram, né? Que não tá mais, que não consegue, de fato, você quer um exemplo? Às vezes, o que a gente vê muito, pessoas com problemas de relacionamentos passados, né? Ou com a própria família, ou com o namorado, esposa, marido, né? E essa pessoa não consegue resolver isso, né? E aquilo fica, né, uma mágoa muito forte, fica por conta de coisas que passaram, não se livra disso, não se resolve, não é capaz de perdoar, porque perdoar também é importante, né? Exato. E não consegue fazer isso, e aí a depressão vem tomando conta, não admite que... Quer ver uma questão, por exemplo, um namoro, né? Um namoro, quando a pessoa entra na depressão em decorrência disso, muito se dá porque a pessoa não consegue aceitar que aquela relação acabou. E o que você tinha falado, que a gente estudou um pouquinho com ele fez uma videoconferência para aprender um pouquinho, né? A toxodependência. Sim. A dependência do outro, você falou da pornografia, da rede social, olha aqui, dos cortes. Sim, é porque na verdade a gente se torna extremamente dependente do outro, né? Quando a gente perde um pouco da alegria mesmo de viver, quando a gente perde um pouco da alegria de ser quem a gente é, a gente depende demais de uma outra pessoa, né? Quando a gente não tem muito sentido na nossa existência, na nossa vida, quando a gente não consegue enxergar isso, quando a gente não vê que a nossa vida tem um propósito, uma razão de ser, um sentido mesmo, a gente acaba dependendo demais de uma outra pessoa. É essa outra pessoa que causa, que dá o sentido à nossa vida. E quando isso acontece, né, quando a gente acaba fazendo ou o que essa pessoa quer, ou o que essa pessoa quer, o que essa pessoa manda, ou então a gente imita essa outra pessoa. E quando esse elemento sai de cena, falta alguma coisa, né? E aí quando falta essa coisa, a gente cai numa depressão. E você falando nisso, eu logo lembro da teoria do Viktor Frankl, que é da logoterapia que você acaba utilizando. Fala um pouco como a logoterapia atua com a depressão, com a ansiedade. Legal. A logoterapia é uma teoria da psicologia criada pelo Viktor Frankl. O Viktor Frankl, só para vocês entenderem, foi judeu e viveu na Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade ele viveu na Primeira, mas era muito criança, então não tem muita lembrança disso. Mas ele, a Segunda Guerra, ele viveu na pele, foi para campos de concentração, passou mais de 3 anos em campos de concentração, passando por todas as coisas mais horríveis que vocês possam imaginar. Nesse livro eu até trouxe para mostrar para vocês, que eu super recomendo, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse dá para enxergar? Talvez. Esse é um livro que eu recomendo para todo mundo, e ele conta um pouquinho aqui da logoterapia, né, no final, mas ele relata como é que foi a experiência dele nos campos de concentração, e vale muito a pena, tem muita coisa bacana aqui, né? E aí ele criou, antes dos campos de concentração, ele já era médico, psiquiatra, já começou a criar a teoria dele, mas depois do campo de concentração isso se reforçou. E basicamente a logoterapia, ela trabalha com o sentido da vida, né? Então o que a gente acredita, o que a gente percebe é que muitos dos problemas de saúde mental, óbvio, há aquelas questões que são específicas, né, que são doenças, realmente transtornos reais, né? Mas e a gente observa isso no consultório também, muitos desses problemas se dão por conta de uma ausência de sentido, porque as pessoas não conseguiram ainda dar sentido à sua existência. Um vazio existencial. Exatamente, o vazio existencial que o Frankl fala muito é justamente essa ausência de sentido, né? Quando você não consegue, de certa forma, entender o sentido da sua vida, você não consegue dar sentido à sua vida, e você cai num vazio, numa angústia existencial profunda, e você se pergunta, puxa, né, por que eu estou aqui? E aí é quando a depressão chega muito forte, né? Porque você, inclusive, chegou muito a se perguntar, mas qual que é a razão da minha existência? Para que eu estou aqui? É mais fácil morrer. Vale mais a pena morrer. Não tem um propósito. Não tem propósito nenhum, não faz sentido que eu esteja aqui. E isso a gente recebe muito no consultório. A gente chega lá e fala, olha, eu não vejo razão de estar vivo. Aliás, eu não sei nem por que eu estou aqui. Né? Tem gente que diz isso pra gente, eu não sei nem por que eu estou aqui, porque realmente não tem uma razão de existir. Então, nesse momento, eu já posso dizer para você que a sua vida tem um sentido. Você que está nos ouvindo, a sua vida ela tem um sentido real. Todos nós nascemos para um propósito. Esses dias eu fiz até uma postagem que eu sei que eu fui chamado, mas não sei, como é que é? Não sei por que fui chamado. Você que fez o negócio? Você estava comigo.
O Wallace fica me perturbando aqui. Isso é o adversário que tá usando ele. O adversário eu sempre aqui você sempre pode sempre usa ele. Escuta, nós temos um chamado, nós temos um propósito. O que precisamos entender é qual o propósito que nós temos nessa terra. O meu propósito, eu tenho certeza, que é ajudar pessoas. É investir em vidas, em pessoas. Não existe um sentimento maior do que você ajudar algumas pessoas. Ou melhor, ajudar o mundo inteiro. Eu sou um tipo de cara, Felipe, que eu acredito que eu posso mudar o mundo. Eu acredito nisso. E eu me apego nisso para poder dar sentido à minha vida. Perfeito. Eu preciso mudar o mundo. Se eu tivesse de jogar um lixo no chão, alguém jogou, eu pego, jogo no lixo, porque eu acredito que essa atitude pode contribuir para mudar o mundo. Pessoas agora estão nos assistindo porque alguém passou por esse momento próximo de mim, próximo da gente, e a gente tivemos essa vontade, nós tivemos essa vontade de fazer essa live para ajudar pessoas. Tudo que a gente faz com um propósito. Eu acho que, nesse caso você falou da crise existencial, a forma de dar um sentido para a vida pode ser essa, pegar o problema que você está vivendo. Eu e a Monique passamos por diversos problemas esses dias. A Monique estava até lembrando de alguns problemas que nós passamos na nossa vida, que eu já nem me lembrava mais. Ela começou a falar, lembrar aquilo ali, e eu tive um feedback. Eu falei, cara, a gente passamos isso para poder ajudar outras pessoas. Nós sofremos na pele, que foi o caso do... Como é que é o nome do escritor? Viktor Frankl, que ele foi para o campo de concentração, campo de batalha, para vivenciar aquilo ali. Ou seja, ele viveu na própria pele dele para ajudar pessoas, como nesse momento nós estamos aqui usando algo que ele lá atrás sofreu na pele para ajudar outras pessoas. Seria mais ou menos isso? É exatamente isso. O Frankl, inclusive, dizia que ele encontrou o sentido da vida dele justamente ajudando as pessoas. Ele dizia que o sentido da vida dele era ajudar outras pessoas a encontrarem o sentido do seu Mas não vamos entrar muito nisso não, porque Não, isso é não, lá pra não, frente. não, Isso é lá pra frente, senão vai baralhar o roteiro. Vai baralhar o roteiro, não pode baralhar o roteiro. E quando eu chamei o Felipe, eu sabia que o Felipe era psicólogo, eu fui conversar com ele, que ele estava com vontade de fazer essa live. E ele falou da logoterapia e falou que ela usava também a fé. Não essa fé religiosa, mas a fé que a gente vai explicar aqui. E não vou falar, deixa para o Felipe falar como usa esse artifício da fé no tratamento. Na verdade é o seguinte, não necessariamente a gente usa no tratamento, mas o Viktor Frankl, ele é talvez o único, né, ou não o único, porque depois ele criou muitos seguidores, né, mas ele foi um dos primeiros ali a falar sobre a dimensão espiritual do homem, né, que é uma coisa que, por exemplo, Freud descartava, né, eles conviveram até, né, trocaram muitas cartas, inclusive, e a gente falava, inclusive, que a logoterapia é a terceira escola vienense, né? Porque lá em Viena era o Frankl, o Adler, e depois veio o Freud, o Adler, e depois o Frankl. E aí ele admite que o homem tem uma outra, além dessa dimensão que a gente conhece, psicológica, corporal, biológica, a gente tem a dimensão também espiritual, né? Então, é algo que a gente não deveria descartar. Né? E por isso que é possível que se admita a fé, e a fé é importante, inclusive, né? E aí quando a gente fala de fé, não está falando necessariamente de uma religião, a gente está falando de espírito, é uma questão espiritual, que torna, inclusive, o homem superior a todos os outros animais. Né? Porque senão nós seríamos como um cãozinho que tem um aqui, né? Como um gatinho, como qualquer outro animal. O que nos difere é justamente a questão da nossa dimensão espiritual. Por isso que a questão da fé é totalmente possível dentro da psicologia da logoterapia. Né? Inclusive a logoterapia, ela não é usada só por psicólogos, né? Você pode ser, inclusive, logoterapeuta sem ser psicólogo. Segundo, você pode ser psicanalista sem ser psicólogo. Né? Então a logoterapia é uma espécie de filosofia, inclusive, para que a gente possa dar sentido à nossa existência em qualquer situação. Né? Então você no seu trabalho, você no seu outro fazer, e todos nós, e você que está em casa assistindo a gente, a logoterapia ela existe para que a gente possa realmente embasar a nossa vida e encontrar esse sentido que a gente tanto precisa para realmente conseguir tocar o barco nesse mundão aí meio louco que a gente está vivendo. Isso aí. Pessoal, já pode deixando seus comentários aí,
que a gente já vai começar a sanar aqui as nossas dúvidas, tá? Larga aí, ó. Você tá ouvindo bem a gente aí? Vai aparecer aqui, ó. Tá ouvindo bem a gente? Dá o feedback aí, dá o feedback aí. Fala com a gente aí, a imagem tá boa, o Felipe tá bonitão. Eu tô parecendo claro. Como é que tá? Como é que tá aí? O Wallace botou uma camisa preta para tentar disfarçar, né, Wallace? King, King, rei dos reis, parceiro. Coisa linda. Então vamos lá. Tem alguns amigos já nos assistindo aí, tá? Meu Deus, tem muita gente aí, não tem? Queria pedir vocês que participam de grupo, compartilhem nos grupos também. Tenho certeza que vai ser muito produtivo o que vai acontecer daqui para frente. E lembra que no final vai ter uma revelação bombástica aqui. Não pode esquecer disso. Monique e Pamela estão ali nos comentários ali, você vai deixar seu comentário, elas vão selecionar ali e nós vamos aqui ajudar. Felipe, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava até conversando antes ali sobre esse assunto. Ah, você orienta alguém, Wallace está passando por um problema e eu oriento ao Wallace, vai procurar um psicólogo para você se tratar. E a resposta de Wallace para mim é, por acaso eu sou maluco? Será que o psicólogo só trata de maluco ou trata de maluco? Explica para esse pessoal aí. Legal, esse é um assunto importante, gente, porque a gente precisa desmistificar muito forte, né? Lá no passado, e aí isso remonta tempos obscuros, inclusive, em que as pessoas, de fato, quando elas eram tratadas como anormais ou quando elas não se enquadravam no conceito de normalidade, elas, de fato, eram retiradas mesmo do convívio social, né? Então, quem tratava essas pessoas eram, de fato, psiquiatras, né? Psicólogos, enfim, essas pessoas que fazem um trabalho de saúde mental. Então, isso corroborou muito para a gente ter uma imagem de que quem vai a psicólogo ou quem vai a psiquiatra é maluco, né? E essa não é uma verdade. Então, eu, por exemplo, no consultório, eu não atendo nenhum maluco. Pelo contrário, eu atendo gente que, na verdade, quer ter uma qualidade de vida e quer ter saúde mental e quer realmente viver uma vida, uma experiência de vida bacana, feliz, boa, né? Então, a gente precisa desmistificar isso porque é óbvio que as pessoas... Primeiro que tem que se daria uma live, inclusive a gente discutiu o conceito de maluco, né? Então daria uma outra live. Mais normal que a gente. Exatamente. Inclusive recomendo, já que você falou do mais normal que a gente, um documentário chamado Estamira. Não sei se eu falei desse pra vocês, falei? Estamira, um documentário sensacional, já de alguns anos, né? Estamira até faleceu, se não me engano, em 2016, mas ela era uma esquizofrênica que vivia no lixão de Gramacho, na Baixada Fluminense, como eu falei, esquizofrênica, mas que tinha falas que deixavam aí no chinelo muita gente tida como normal, né? E tanto que fizeram um documentário com Estamira, e vale a pena assistir. E aí, então a gente teria que desmistificar um pouco desse conceito também de maluco, mas, de fato, quem vai ao psicólogo, quem vai ao psiquiatra, são pessoas que, na verdade, têm muita sanidade mental. São pessoas que percebem que algo ali não está normal e que precisam de ajuda. Né? Não significa uma fraqueza quando você vai procurar ajuda. Quando você sente dor de barriga, quando você sente uma dor de cabeça constante, quando você sente alguma outra coisa, um problema de pele, um problema... eu uso óculos, né? Você usou esse exemplo. É o exemplo que quando você não está enxergando legal, tu vai no oftalmologista. Se tu quebra o pé, tu vai no ortopedista. Ou mulher vai no ginecologista, homem no urologista. Tinha combinado que você ia perguntar, eu ia responder. Dá licença, fala. Quem vai no oftalmologista? Não, quem tem problema de vista? Isso. Vai no oftalmologista. Quem quebra a perna? No ortopedista. O homem na sua saúde Deixa íntima. eu pular essa. Mulher? Vai no... Quem tem câncer? Vai no oncologista. Problema de pele? Dermatologista. Tu tá ficando meio maluco, tu vai pra onde? Pois é. Maluco não, tu tá vendo que algo tá ficando bacana ou você quer se prevenir. Exato. Maluco não, tá com problema
algumas porque alterações. porque a gente pensa que o maluco é aquela pessoa que tem alguma questão, um transtorno específico, que é um exemplo. Porque ele é aquele lero, né? O esquizofrênico. O esquizofrênico, de fato, é um transtorno, né, uma doença mental forte, irreversível e é muito característica, né? Você sabe uma pessoa esquizofrênica, por exemplo, pensem no mendigo, às vezes, que você vê na rua, que fala sozinho, que discute, chuta o vento, provavelmente essa pessoa é esquizofrênica, né? É uma pessoa que a realidade dela foi tão sofrida, tão dolorida, que ela rompe com a realidade, ela vive um outro mundo para não ter que suportar aquela realidade dura. Né? Essa pessoa, de fato, ela não é maluca, ela tem uma doença mental grave, séria, que não tem cura, mas que tem tratamento. É aquilo que você falou da pessoa que se corta, ela quer sentir uma dor diferente da dor, da dor psíquica. Né? Então, o recurso que a gente falou e que o Wallace lembrou dos cortes, por exemplo, do autoflagelo, é um exemplo, né? A pessoa, assim como o esquizofrênico rompe com a realidade, embora isso não seja uma escolha dele, né? Isso vai acabar acontecendo. Há questões genéticas também que se discute sobre isso, mas de modo para simplificar a gente poderia dizer que é isso. Mas os cortes, por exemplo, uma pessoa está sofrendo tanto com uma depressão, ou porque ela sofreu um abuso, ou porque ela, enfim, está passando por qualquer outro problema. Isso é tão forte para ela que ela prefere se cortar. E no momento que ela se corta, ela começa a sentir a dor do corte e não mais aquela dor tão profunda que é a dor psíquica dela. Né? Então o corte se torna um recurso para aliviar aquela dor psicológica. Então o mendigo seria inconscientemente mais para fugir dessa... Exatamente. Não todos os mendigos, os esquizofrênicos. Né? Eu usei o exemplo do mendigo porque é muito comum, a gente acaba vendo pessoas agindo dessa forma. Né? Obviamente que não todos. E infelizmente estão nessa condição, mas é o que a gente acaba encontrando muitas vezes. Né? Seguindo essa linha de raciocínio, de que quem quebra a perna procura um ortopedista, nós estávamos conversando mais cedo que, de forma preventiva, fazer um tratamento de forma preventiva, isso eu queria muito que você prestasse atenção nesse momento. Porque, por exemplo, a mulher, normalmente, ela faz o tratamento preventivo 1 ou 2 vezes por ano. O homem tem que fazer um check-up geral todo ano, 1 ou 2 vezes por ano também. A empresa exige 1 vez por ano, quem trabalha tem que fazer um exame admissional e o periódico 1 vez por ano. Mas na nossa mente a gente não tem esse costume de tratar de maneira preventiva. É verdade. E é uma coisa importante, por isso que a gente fala sobre o recurso da psicoterapia, né? A psicoterapia, de fato, é esse espaço que você não precisa chegar. Aí é que tá, a questão é interessante, porque muita gente chega na psicoterapia quando ela está num momento já assim, transbordando, né? Já está num sofrimento, já está percebendo que a coisa não anda muito bem, e ela vai e busca a terapia, e às vezes ela quer em 1 consulta, 2 consultas resolver o problema, né? Ela passou a vida inteira com aquilo e agora quer resolver muito rápido. A psicoterapia é um recurso que não deve ser usado só quando você chega num ponto que transborda. Né? A psicoterapia é justamente um espaço anterior, né? É quando você vai ter encontros ali, momentos importantes que você vai falar da sua vida, das coisas que estão te chateando, das coisas que você está com dificuldade, né? E nesse momento você vai conseguir fazer essa espécie de trabalho preventivo, né? O que é importante que a gente pense? Existe self real e self ideal, né? É quem eu sou, quem eu gostaria de ser. Qual é a minha essência e como tem sido o meu comportamento, o meu dia a dia. Quando esses dois entes, né, estão muito distantes, o que acontece é que a gente chama de incongruência. Então, quando a gente está incongruente, a gente fica doente, né? A gente fica mal, a gente fica infeliz. A terapia é um recurso para ajudar a gente a aproximar esses dois entes e tornar a coisa muito melhor. Mas você pode buscar esse recurso antes, porque nem sempre é fácil ser quem a gente quer ser. Com muita frequência a gente encontra muitas barreiras, inclusive dentro de casa, com os amigos, né? Com as pessoas mais próximas, no trabalho, na igreja, né? no ambiente onde eu frequento. Né? Então, com muita frequência a gente tem essa dificuldade de ser quem a gente é, de realmente viver a experiência da vida como a gente gostaria. E aí, nesse momento, justamente para que a gente consiga não ter um lapso tão grande, que a gente deveria buscar
a psicoterapia, né, para a gente conseguir de fato ter essa experiência de caminhar junto ali quem eu sou e quem eu gostaria de ser. E quantas consultas por mês tem que ter? Então, assim, de modo geral, o que a gente observa é que a gente faz normalmente um encontro por semana, né? De modo geral é o que acontece. Obviamente que não é uma coisa, que não é uma regra. Então, tem paciente que tem 2 encontros na semana. Eu já ouvi colegas dizendo que atendem pacientes às vezes 3 vezes na semana, né? Mas isso não é uma regra, né? De modo geral, a gente se encontra uma vez por semana, mas o que também não é obrigatório, porque a gente pode ter, por exemplo, se é uma pessoa que de fato tem só uma questão ou 2 questõezinhas ali, que ela, putz, isso aqui eu precisar de uma ajuda, ela vai às vezes no encontro, vai na terapia e uma única vez ela consegue resolver o problema. Então você pode ter encontros quinzenais, como eu tenho pacientes que eu encontro quinzenalmente, tem pacientes que eu encontro mensalmente, né? E tem pacientes que a gente encontra de maneira avulsa. Em dado momento, a pessoa já fez um tratamento, já fizemos a psicoterapia, essa pessoa foi tendo condições de não precisar mais, porque a terapia também não pode virar muleta, isso é importante que se diga, né? A terapia, na verdade, é um recurso para justamente você não precisar de muleta, né? E aí, depois de um tempo, essa pessoa passa a ter encontros muito menos frequentes, né? Para não ter, também não tornar muleta, né? Faz a pergunta aí. O Edilson está perguntando, Felipe, qual o caminho correto para tratar a ansiedade? Tá bom. Então, a ansiedade é uma... É meu sogro. Dá um beijinho pra ele. A ansiedade é uma questão importante. E qual seria o caminho correto, né? Se você percebe que você está muito ansioso, além do normal, se você percebe que está difícil, está afetando demais a sua qualidade de vida, você tem 2 caminhos, né? Ou você pode procurar um psiquiatra, ou você procura um psicólogo. Qual que é a diferença, né? O psiquiatra, normalmente, ele vai dizer para você também procurar um psicólogo. Esse deveria ser um psiquiatra confiável, né? Porque tem muito... A Estamira fala isso, inclusive, no vídeo dela, fala assim, tem muito médico que virou copiador de receita, ele não tá nem aí se é você, não preocupa muito com a sua história, com o que você está passando, fala, só passa no seu remédio, toma aí um escitalopram. A primeira consulta. Exatamente, toma um escitalopram, você faz 20 minutinhos, ainda mais se for consulta de plano, porque a agenda tá cheia, né, e ele não tem tempo de te ouvir, e aí receita ele e vai embora, né? De modo geral, o psiquiatra ele pode até te passar um medicamento, porque o medicamento é possível de ser um caminho importante, e ele vai dizer, olha, você também precisa procurar um psicólogo, né? Ou você pode procurar um psicólogo, e aí, às vezes, a própria terapia, sem medicamento, já vai ser suficiente para te ajudar, né? Em outros casos, não. Em outros casos, o próprio psicólogo vai dizer, olha, além da terapia, é importante que você procure um psiquiatra e vamos entrar com medicamento. A mesma coisa da depressão. Pode ser que em algum momento você não consiga tratar a depressão sem medicamento, né? Se a depressão já estiver muito instalada, já estiver profunda, o medicamento é importante. E só, já que a gente está numa live para desmistificar muita coisa, é importante a gente desmistificar também os remédios. Tem muita gente que tem preconceito com remédio, né? E não pode ter preconceito com remédio. É a mesma coisa que tem preconceito com terapia, com psicólogo, tem com remédio. E não pode. Porque a menos que você use o remédio errado. Mas se você usa o remédio com recomendação médica, com acompanhamento médico, com acompanhamento do psicólogo, você pode ter certeza que o remédio vai te ajudar muito, né? E no momento certo você vai fazer do jeito certo, o desmame que a gente chama, vai parando de usar até o momento que você não vai estar mais viciado. O que a gente vê muito são pessoas que começam a tomar por conta própria, né? Compram aí, adquirem no mercado negro, se viciam e então não durmo mais sem tomar o meu remedinho de tarja preta, né? Ou fiquei nervoso, manda um tarja preta para dentro. Isso não é nem um pouco saudável, né? Então nesses casos não pode fazer. E a automedicação nunca também. Mas o remédio é uma ajuda muito profunda se realmente for necessário. Então, o Felipe, ele estava falando comigo ali que a ansiedade muitas das vezes também é boa, é positiva, né, Felipe? Exatamente, a ansiedade é importante, foi o que eu falei no início, rapidamente. A gente precisa de ansiedade para desenvolver. Se a gente não ficasse ansioso, a gente não vinha para cá. A gente não estava aqui preparando esse bate-papo com vocês. Então, a ansiedade, ela é importante, né? É a ansiedade que faz com que a gente se motive, com que a gente realmente levante da cama, vai fazer os nossos afazeres, os nossos compromissos, enfim. Isso é bom, isso é positivo, né? E isso não é um problema. Não é um problema você falar, putz, nossa, que vontade de chegar aquele dia.
Caramba, que vontade de fazer aquela atividade, que vontade de ver aquelas pessoas, de encontrar minha família. Nossa, estou ansioso por esse dia. Isso não é ruim, né? O ruim é quando isso não sai da sua cabeça. O ruim é quando você não consegue dormir. O ruim é quando você não consegue fazer outras atividades por conta disso, porque a sua cabeça, sua mente fica ali, ó, só naquela coisa específica, né? Então, isso é um problema, né? Então, a ansiedade de fato não é algo que a gente precisa rejeitar. A gente precisa também desmistificar isso, né? Tem muita gente ansiosa aí para pegar o auxílio emergencial, né? Ô, vocês estão já isso que saiu, meu Deus. Então, a gente estava falando sobre ansiedade. Eu sou um cara ansioso. Eu sou ansioso. Eu tô alguns dias já com uma ansiedade para que esse dia, esse momento chegasse, porque eu crio expectativa em tudo que eu vou fazer. Eu crio uma expectativa, eu crio uma vontade muito forte, eu motivo as pessoas que estão ao meu redor. E Felipe acabou de falar para mim que essa é a parte boa da ansiedade. A parte ruim é quando falta o sono, Exato. quando começa a causar dano, trazer preocupação, né? Quando você começa, meu Deus, aqueles R$600 vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história, e não dorme mais, eu não quero comer mais, eu não quero mais tomar banho. Toda hora tá no aplicativozinho lá. Exatamente. Esse é o problema grave. Inclusive, assim, a gente precisa. Uma outra coisa que é fundamental, até pra gente conseguir combater um pouco da nossa ansiedade. A gente precisa estar sempre muito fincado, com os nossos pés muito fincados na realidade, né? No chão. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente perde um pouco do sentido quando você pensa assim. É óbvio que R$600 fazem uma grande diferença na vida de muita gente. Exato. De muita gente. Mas na vida de muitas outras pessoas também, os R$600 nem fazem tanta diferença assim, né? E você fica ansioso para aquilo de uma maneira assim, é óbvio que uma pessoa que precisa daquilo para se alimentar, é óbvio que ela vai ficar ansiosa. Está em jogo a vida dela, a subsistência dela. Mas às vezes você nem precisa para isso, você está ansioso, você está transtornado, você está preocupado, perde um sono, caramba, não sai do análise, está em análise há 20 dias e não sai do negócio, né? E para quê? Né? Isso de fato muda a sua vida? Não muda. E aí você não está preocupado com a realidade, você não está focado na realidade, está preocupado num elemento específico ali que não condiz com a realidade da sua vida, né? E aí isso faz com que você fique extremamente ansioso, né? E obviamente isso não é bom, né? Não é positivo. Então a gente precisa também ter essa noção de que, caramba, eu estou ansioso por tal coisa, mas por que eu estou ansioso? Por que razão eu estou assim? Eu preciso de fato estar assim? O quanto que isso muda a minha vida? O quanto que a minha vida depende disso? Isso por si só já deveria te acalmar e tranquilizar e amornar a situação. Isso é importante. Essa reflexão é fundamental para a gente conseguir tratar um pouco da ansiedade. E assim, existem tipos diferentes de depressão ou de ansiedade ou é o mesmo tipo só? Existem assim, a ansiedade, o transtorno da ansiedade ele é dividido em vários subgrupos, né? Calma aí, vejo que o Mozão fez essa pergunta. A ansiedade ela tem vários subgrupos, então a gente pode, por exemplo, tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tem vários subgrupos aí de ansiedade. A própria fobia social também a gente pode dizer que é uma questão da ansiedade. A depressão ela tem níveis também de depressão muito distintos. Há quem divida a depressão com causas internas, biológicas mesmo, né? Razões biológicas que fazem a questão hormonal, né? Enfim, então é uma questão. E há quem divida também a ansiedade, diga que a ansiedade também pode ser dividida dessa forma, né? Com causas externas e internas. Né? Internas seriam essas biológicas e as externas fatores externos que, na minha opinião, estão de fato muito ligados com a questão do sentido da vida. Né? Esses fatores externos muitas vezes estão ligados a isso, porque às vezes você sofre e é isso, putz, mas eu estou depressivo porque eu tive um trauma. Beleza, de fato, mas o trauma fez você perder o sentido. Né? O trauma fez com que você perdesse, de fato, a razão da sua existência. E é nisso que a gente precisa trabalhar. Vou dar um exemplo para vocês, para deixar muito claro. Eu estava falando sobre isso com o Fabiano mais cedo. O Franco ele tem um caso relata um caso muito interessante sobre a questão do sentido da vida e sobre a questão da depressão. Um paciente que chegou até ele, já mais de idade, e dizendo que estava muito triste porque tinha perdido a esposa. Né? Perdeu a esposa, não sabia mais o que viver, a vida dele tinha perdido o sentido completamente. Né? E aí ele foi buscar ajuda do Franco. Já muito, assim, meio que sem acreditar em mais nada, né? E o Franco fez uma pergunta simples para ele. Talvez tenha sido a consulta mais rápida da história do Franco, assim, da vida. Ele perguntou, olha,
falou disso, o Franco perguntou, como é que seria se fosse o contrário? Se a sua esposa estivesse viva e se você tivesse morrido? Né? Ele falou, nossa, ela não aguentaria tanto sofrimento. Ela não suportaria isso. Aí o Franco pensou, respondeu para ele, bom, então, você poupou de alguma forma, a sua esposa foi poupada de alguma forma desse sofrimento de perder você. E alguém precisa agora sofrer pelo fato dela ter sido poupada. E esse alguém é você. Então você sofre porque, na verdade, a sua esposa foi poupada de um sofrimento absurdo, gigante, que você diz que ela não aguentaria. Nesse momento, o Franco disse que esse paciente apertou a mão dele e foi embora. Ele estava depressivo, muito mal, porque tinha perdido a esposa, sofrendo, e ele não conseguia mais enxergar sentido na vida, porque ele não deu sentido ao sofrimento dele. Quando o Franco disse isso para ele, ele conseguiu perceber o seguinte, olha, o meu sofrimento agora tem um sentido. Né? Eu já não sofro mais por sofrer. Eu sofro porque a minha esposa foi poupada. E eu me orgulho de sofrer e ela estar poupada disso. Prefiro eu sofrer e não ela. E quando ele mudou, quando ele percebeu, quando ele deu sentido ao sofrimento dele, quando ele deu sentido àquilo que magoava ele, que poderia ser o seu trauma, por exemplo, o trauma de qualquer um de nós, que está fazendo a gente perder, quando ele deu sentido a isso, quando ele entendeu isso, acabou a depressão. Ele foi embora, feliz da vida, e não precisou mais nem de terapia, nem de encontrar o Franco nunca mais. Nem de remédio. E nem de remédio, não precisou de nada. Por quê? Porque o sofrimento dele estava muito atrelado, a depressão dele estava muito atrelada à questão da falta de sentido. Então, isso é para a gente exemplificar mesmo essa questão de ansiedade e o porquê que essas causas externas que eu disse que são muitas vezes ligadas à questão do vazio existencial e da falta de sentido na vida. E Felipe, você me falou que o interessante do psicólogo é que o tratamento com cada um é específico. Claro. E isso é muito importante. É entender que cada pessoa é uma pessoa, não tem uma receita para todo mundo igual, né? Não tem, não pode nem ter. Né? Porque nós somos indivíduos diferentes, né? Cada um de nós tem a sua própria história, tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Então, não é como se fosse embora já... Tem gente que tenta fazer isso, né? Que tenta fazer isso, mas não tem como você pegar um moldezinho, colocar todas as pessoas naquele mesmo molde e sair dali todo mundo como um robozinho. Atualiza, Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente, né? Não tem, exatamente, não tem isso, não existe isso, não tem como fazer. Então, é engraçado porque eu atendo sequencialmente, né? Então, eu começo a atender, daqui a pouco acaba a consulta, o próximo. Às vezes há tempo de ir no banheiro rapidinho, pegar um pouco mais de água e tal, mas é assim, a gente vai atendendo um atrás do outro. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas como é que é isso, né? Porque deve ser fácil, porque você fica ali só falando, mas não é, pelo contrário, a gente acaba o dia de consulta muito exausto até, porque são histórias distintas, sofrimentos distintos. A gente precisa tentar se colocar no lugar daquela pessoa que está falando com a gente, para tentar sentir ao máximo da dor que ela está sentindo, né? Para a gente conseguir de fato fazer com que o nosso trabalho surta algum efeito. E tem como, você tem que sentir a dor do outro, mas sentir sem se envolver? Então, é difícil, né? A gente sentir sem se envolver. Obviamente que, principalmente quando a gente está muito novo, acaba de se formar, ou quando a gente está atendendo no consultório, no estágio, né? Porque na faculdade de psicologia, nos últimos períodos, você precisa atender, né? Você vai lá para o SPA, que a gente chama, inclusive uma recomendação, quem está assistindo a gente que quer fazer terapia, mas putz, não tenho grana, não tenho plano, então meu plano nunca libera lá para eu fazer e tal. Todas as universidades que oferecem um curso de psicologia têm SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada. Então você vai procurar o SPA na Estácio, na UF, Gratuito. na Maria Tereza, e que quase sempre é gratuito. E se não for, é muito barato. Na UF é gratuito. Então, na Estácio também é, na Maria Tereza, salvo engano, também é, na Universo eu não tenho certeza, mas eu imagino que seja. Então, assim, quando não é gratuito, é tipo R$2 a consulta, né? Então, mas de um modo geral, são gratuitos os serviços. E assim, você é atendido na maior qualidade, como qualquer outro, como se você fosse qualquer outro psicólogo. E ainda tem uma grande vantagem, né? Você está sendo atendido e depois, em algum momento,
né, o seu psicólogo ali, o estagiário que está te atendendo, ele ainda vai debater isso com um professor e com outros colegas, ou seja, o seu caso ainda não vai ficar só com uma pessoa, né? Várias pessoas vão estar entendendo, não te conhecem, obviamente, mas vão conhecer a sua história e vão dar subsídios pro seu terapeuta te ajudar na próxima consulta. Sim, eu lembro, anos atrás, eu fiz na Estácio, minha mãe fazia lá e depois ela me levou lá, um atendimento correto, perfeito. Exatamente. E se minha mãe pagava, acho que era de graça. É de graça, na Estácio eu sei que é de graça. Na minha Conhecendo a sua mãe, eu não pagava não. Aí, mãe, Então, aqui uma pergunta aí da Patrícia da Silva. Isso. A primeira, faz aí, Monique. Ela manda um abraço para ela, quer pedir um abraço à professora. Professora Patrícia, Professora Patrícia. da Silva Nascimento. opa, conheço, essa eu conheço. Então, Minha amiga do peito, coração, assim, Ah. nós somos muito próxima. Não foi minha professora, mas era a professora da escola onde eu estudava, trabalhamos juntos na biblioteca, eu era voluntário lá, fizemos um trabalho bem então já legal. tá testando essa pergunta, hein? Ah, Tá testando. Aqui. Patrícia, um grande abraço. Aqui. Mas no caso dos jovens e adolescentes, principalmente porque, segundo alguns responsáveis, se recusam ao tratamento? Então, quando a pessoa é menor de idade é muito difícil, né? Porque como é que faz? Né? Pelo que eu estou entendendo da pergunta, é quando os pais se recusam a levar os filhos. Esse é o grande problema de ter educação como a gente tem hoje. Porque, veja, se você estuda numa escola particular, você trabalha no Salesiano. Sim. Tem psicólogo no Salesiano? Tem. Tem psicólogo salesiano. Se você for ali no Guia do Saque, em São Francisco, tem psicólogo no Guia do Saque. Se você for em outras escolas particulares maiores, tem psicólogo trabalhando lá. Mas se você vai no CIEP, que é onde a Patrícia trabalha e onde eu estudei, e aliás, foi a fase mais gostosa da minha vida, não tem psicólogo. Não tem. E aí você cai num problema gravíssimo, porque se você encontra um pai, uma mãe, uma avó, um responsável que não acredita que o filho precisa de ajuda, ele simplesmente vai ficar sem ajuda. Se ao menos a gente tivesse, que fosse um psicólogo sofredor, coitado, para aguentar um colégio inteiro, mas que fosse tudo. Já é demais. Que fosse mas que pudesse dar esse auxílio, a gente tinha menos problema, né? Já seria menos ruim, né? Mas a gente não tem. Então é muito difícil quando você fala de uma criança, de um adolescente que não pode por ele mesmo tomar essa decisão, né? Não tem muita saída. É torcer mesmo para que essa criança não crie problemas muito maiores, não fique muito mais grave, para que no momento em que ela puder, ela busque ajuda. Você está falando de paz? Já vai emendar outra pergunta aqui da Fabiana Rosário. Beijo, primo. De que forma se pode proceder para evitar ou amenizar danos que os filhos podem sofrer quando se tem pai ou mãe, né, com depressão? Quando os pais têm depressão, como amenizar essa criança? Se a gente parar para pensar que se os dois pais são depressivos, Ou um ou outro. né, se os dois pais são depressivos, a gente tem um problema, de fato, porque essa criança não vai ter muito apoio, né? A menos que tenha ali algum outro parente, alguma outra pessoa que possa ajudar e amenizar um pouco disso. Quando um tem a depressão e o outro não tem, essa pessoa que não tem vai ficar um pouco sobrecarregada, porque cabe a essa pessoa tentar ajudar mesmo essa criança, porque o que pode acontecer? Imagina uma mãe que sofreu depressão pós-parto, né? Ela rejeita o filho. Na maioria dos casos, daqui a alguns meses, isso acaba. Você trata e ótimo, recebe. Mas tem casos que não, que isso se prolonga e que você vê a experiência de um filho que não tem o amor da mãe porque a mãe o rejeita, né? Muitas vezes em decorrência dessa depressão pós-parto. Imagina a quantidade, ou suponha que seja de fato uma depressão que aconteceu depois e essa mãe não tem mais tempo, não é que não tem tempo, mas não tem disposição, fica só trancada no quarto, não quer fazer nada e o filho busca ajuda, quer a presença, vai atrás e a mãe rejeita ou o pai rejeita, etc. Isso é sofrido para a criança, de fato, né? Então a pergunta é muito boa, inclusive. Então o outro vai precisar dar esse suporte, dar amor em dobro, né? Dar amor em dobro e perceber a necessidade, de fato, de levar essa criança para a terapia. Então, seja num consultório particular, seja através de SPA ou outros serviços sem custo, enfim, mas é fundamental que a pessoa não depressiva entenda que vai ter mais trabalho, entenda que a condição da pessoa depressiva é uma condição grave, não está assim porque quer, não foi escolha, não decidiu ser assim, e aí é uma atitude de amor, inclusive, para com essa pessoa e para com o filho,
que precisa de amor em dobro, né? E precisa de terapia, sem dúvida nenhuma. A terapia certamente vai ser um caminho importante. Então, Felipe, já que estamos falando de adolescentes, de jovens e etc., eu fui criado numa comunidade, no meio de uma família numerosa e lá era tratado que depressão era falta de chinelada, era falta de vergonha na cara, e hoje nós estamos vendo que não é isso, que é o mal do século. Sim. Como que a gente pode ajudar esses ignorantes que pensam dessa maneira ainda hoje, que ainda existe pessoa que pensa assim? De fato existe. E o que a gente pode... Primeira coisa de se entender aqui é a seguinte: de fato há pessoas que são mal educadas, né? São crianças que são mimadas, e mimar a criança não pode, a primeira coisa que você tem que riscar, né? Agora, de fato, a depressão não é falta de chinelada, não é falta de Deus, não é falta de trabalho, não é falta de vergonha na cara, não é nada disso. A depressão é uma condição que ninguém escolhe entrar. Tem pessoas que são mais melancólicas, né? Que são pessoas mais introspectivas mesmo, que gostam mais de ficar sozinhas, etc. Mas são melancólicas e também é uma personalidade. Então, é uma questão. A depressão não, a depressão é uma condição que a pessoa entrou sem que ela quisesse entrar. E às vezes sem perceber que estava entrando, né? Por isso que às vezes não buscou ajuda. Então não dá pra gente pensar, precisa desmistificar isso também. Se tem alguém que está assistindo a gente ou que vai assistir em outro momento, que acha realmente que a depressão é falta de chinelada, falta de vergonha na cara, falta de Deus ou qualquer outra coisa, essa pessoa está redondamente enganada, né? E precisa mudar isso, precisa estudar de fato o que é depressão. Hoje em dia a gente tem tecnologia, né? Então, dá um Googlezinho, bota lá, depressão. Vai chegar muito material para você ver que de fato a depressão não é. Tem gente que fala também que depressão é doença de rico. Já ouvi muito falar isso. Depressão é doença de rico, porque pobre não tem depressão. E tem depressão. Tem depressão. Só que as pessoas mais pobres, muitas vezes, elas não têm a condição de buscar ajuda. Então, por alguma razão, são pessoas que têm uma capacidade muito mais forte de se recriar, de se reinventar e de, às vezes, até sim vencer a depressão. Sem a ajuda de... Tem uma capacidade de resignar. Tem uma resiliência, às vezes, muito mais forte, porque é a vida que está em jogo, muitas vezes, né? E essas pessoas... Não é que isso aconteça com todos, né? Não acontece com todo mundo. Tem gente que tem essa capacidade. Que bom que tem, mas não são todos. Então não dá pra gente também pensar que é doença de rico, né? Ou coisa semelhante, porque não é, né? Então, todo mundo pode ter depressão. Qualquer um. Até os animais têm depressão. Sabia disso? Não. Até os animais têm depressão, né? Tem cachorrinho que tem depressão. Escuta nós só. Né? Tem depressão também. Então, porque é uma condição que atinge a todos nós. Então, não é brincadeira. Se você vai falar que o cachorrinho ficou depressivo porque ele quis, ou porque ele não tem Deus, ou porque, sei lá, ele não é rico, não tem lógica. Porque ele é rico, né? Não tem lógica nenhuma. Então, é uma questão séria, é grave, precisa de tratamento, e não dá para achar que é uma coisa qualquer. Eu era um desses caras que pensavam dessa maneira. Ah, é? É. Porque você foi criado assim, de alguma forma, né? Assim. Pensando dessa maneira. Então, a mente foi a programada. gente aprende, exatamente, a gente vai aprender. Por exemplo, eu passei a entender um pouco mais, que a gente só passa a procurar quando acontece dentro da nossa casa, né? Quando acontece debaixo do nosso teto. A minha irmã, ela... De segunda a quinta ela ficava muito bem. Não, ficava mal. De segunda a quinta, sexta, sábado, domingo, ela tomava alguma criptonita que dava uma força nela, tinha coragem para vivenciar tudo que ela queria vivenciar. Então, nessa época, eu achava que era falta de vergonha na cara, por conta do final de semana. Mas assisti uma palestra de um psicanalista e ele falou que existe vários tipos de depressão e esse seria uma pontazinha, uma vertente da depressão. Então, na verdade é o seguinte, o que pode acontecer nesse caso específico? Talvez durante toda a semana, a sua irmã, né? Isso. A sua irmã estivesse passando por uma experiência muito ruim no trabalho, dentro de casa, com amigos, com familiares, enfim, a experiência de vida dela talvez fosse insatisfatória. Então é muito ruim para ela experimentar isso. Depois, quando chega no final de semana, é o momento que ela tem para de fato tomar criptonita, né? Para encontrar outras pessoas que talvez sejam mais agradáveis, ou para fazer coisas que faziam com que ela esquecesse todo aquele sofrimento da semana, né? Então, é uma explicação possível, né? De se pensar, poxa, de segunda a quinta é terrível, ela vive uma realidade que ela odeia,
né? E é muito depressivo. É muito difícil você ver. Quer ver um outro transtorno? É o burnout, que é um transtorno que ainda precisa muito se falar. Fiz um post no Instagram, inclusive, sobre isso. Precisa se falar mais sobre o burnout, que é justamente um esgotamento emocional muito em decorrência do trabalho. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre a síndrome do Fantástico, por exemplo. Né? Quando toca a musiquinha do Fantástico domingo à noite, começa o Faustão, daqui a pouco vem o Fantástico, aí você fica desesperado, meu Deus do céu, segunda-feira chega. Quem chegou a segunda-feira, como é que vai fazer? E já o domingo nem acabou. É só porque você sabe que dá na hora do Fantástico, na hora de você tomar um banho, deitar na sua cama, né? Começar a preparar as coisas para o dia seguinte. Isso pode ser um sinal de burnout também, né? Ou quando você acorda e você fica desesperado, o coração dispara, meu Deus, tem que acordar. Óbvio, isso são sintomas, para muita gente, ainda sintomas muito leves, né? E que às vezes a pessoa se acostuma e acha que é normal. E acha que, por exemplo, trabalhar não é isso mesmo. Trabalhar é assim, eu vou viver a vida inteira dessa forma, enfim. E não é, né? Então, talvez ela tivesse uma experiência dessa, de durante a semana ela estava vendo uma realidade que ela não gosta, no final de semana ela vai conseguir experimentar aquilo que de fato ela gosta de fazer. Né? Quer sair, encontrar amigos, encontrar pessoas, beber, fazer qualquer outra coisa. Né? E aí é óbvio que a sexta, o sábado e o domingo serão muito mais agradáveis para ela do que os outros dias de semana. Aí não é falta de vergonha na cara. Né? Não. É porque a experiência de vida dela estava feita dessa maneira. Hoje minha irmã está em tratamento com psiquiatra e com psicólogo também, toma medicação, ela já está bem melhor do que estava. Tá? Que bom. Ansiedade em criança, é possível? Sim. Em qualquer um de nós. Então, né? Respondido. Aí tem aqui seu amiguinho. Deixa eu concluir só mais uma aqui que veio. Deixa eu agora. Ela vai falar que eu sou inimigo que estou atrapalhando. Não, agora me fugiu, viu? O cara tá contra mim de legal. Everton. Deixa eu chegar aqui. Bogarim? Bogarim. Everton Bogarim. Livros de autoajuda como os livros de Augusto Cury. Realmente funcionam? Um forte abraço, Felipe, o Freude de Caraí. Um abraço pro Everton. Então, autoajuda é uma questão. Muita gente tem preconceito com autoajuda também, né? Mas o objetivo dos livros de autoajuda, de modo geral, não é ser terapia. Não é ser terapia. Na verdade, o objetivo dos livros de autoajuda é justamente fazer com que a gente reencontre ali talvez uma motivação que está um pouco escondida. Pode ser que você leia um livro denominado autoajuda que te ajude de fato, que faça você se reencontrar ali e falar, caramba, era isso que faltava, para eu reencontrar esse ânimo, para eu tocar o barco de novo. É possível. Agora, só os livros de autoajuda não vão ser suficientes se você de fato está passando por uma questão grave, né? Se você está passando por uma questão ali importante. Então, se respondendo, serve para questões às vezes específicas, enfim. Tem gente que de fato gosta daquilo, mas tem gente que odeia livros de autoajuda que fala assim, muito legalenga, muita coisa, porque entende também errado, né? A questão da autoajuda. O livro não está ali para te curar de nada, ele está ali tentando trazer alguma coisa que pode estar escondida dentro de você. Né? Para algumas pessoas funciona, para outras pessoas não funciona. Em todo caso, com ou sem livro de autoajuda, a psicoterapia é o caminho mais importante. Agora eu lembrei. Felipe, a pessoa que está com a autoestima baixa, ela está com a autoestima já baixa, e pega alguma pessoa, algum amigo, alguém do lado, que só fica colocando ela mais para baixo ainda. Isso pode acabar levando ela à depressão? Com certeza pode. Inclusive, a gente precisa estar muito atento com as pessoas que estão com a gente. Né? Você é a média das 5 pessoas que estão do seu lado. Tem gente que diz que é isso aí. Das pessoas mais próximas a você, né? Isso aí. E é possível que isso aconteça, porque imagina que você já está mal. Né? A sua autoestima já não é legal, já está muito baixa, você já não acredita muito em você, sua autoconfiança quase não existe, né? E alguém vem e continua reforçando aquilo. Reforçando a opção negativa. Exatamente. Isso, inclusive, é um nome próprio, né, que a gente usa, que é o reforço. É a mesma coisa quando você recebe um elogio. Se você recebe um elogio, a tendência é que você mantenha aquele comportamento. Porque você foi elogiado por aquilo. Você percebe que as pessoas estão gostando, que aquilo foi bom. E você reforça o comportamento. A pessoa te dá um elogio, você reforça e aquilo tende a acontecer mais vezes. É a mesma coisa quando alguém te diz, olha, você é uma porcaria de pessoa.
você é um incompetente, você é um idiota, você é um lixo, você já acredita nisso. E alguém confirma, está reforçando o comportamento. Então, a gente precisa inclusive observar isso, né? As pessoas que estão ao nosso redor, se elas nos jogam para cima ou se elas nos jogam para baixo. Quem joga para baixo a gente precisa também descartar em definitivo. Fácil. Chuta! E até quem sofre bastante discussão, principalmente os jovens e adolescentes, para você querer estar incluso no grupo, se aceita naquele grupo. E às vezes ela se sujeita a passar por certas situações para poder fazer parte daquele grupo a qual ela tanto sonhou. Exatamente. O Carl Rogers, também um outro teórico que eu admiro muito, ele fala sobre a questão da necessidade de aceitação. Todos nós temos essa necessidade, né? Todo mundo tem uma necessidade de ser aceito. E aí quando a gente faz isso, a gente se submete com muita frequência ao desejo do grupo. Então eu penso, putz, se eu fizer isso aqui, essas pessoas não vão me aceitar. Se eu fizer aquilo ali, eu vou ser rejeitado, não vou poder participar. E você vai... Aí é o momento que entra em incongruência, porque você vai tendo a necessidade de mudar, de deixar de ser quem você é, experimentar algo diferente do que você acredita para poder participar daquele grupo. E aí isso é terrível, né? Então, já vai um conselho já para você. Se afaste das pessoas que te colocam para baixo. Tem pessoas, Felipe, que sentem prazer de colocar as pessoas para baixo para não mostrar a fragilidade dela própria. Sim. Aí ataca o Wallace para poder se sentir feliz. Esse tipo de pessoa não é nosso amigo. Então, ele tá botando para baixo porque ele tá baixo, porque ele me chama de inimigo. Você tá amando o inimigo. Então não é... Viu? Não, ele me chama de inimigo. Diretamente. Pegar Mas, aqui. ó, isso é uma questão. O Freud dizia muito sobre a questão do mecanismo de defesa do ego, né? O ego é do eu, né? Eu não sou psicanalista, evidentemente, mas a gente estuda um pouco disso. E ele fala muito sobre isso, e é uma questão que eu acho interessante, que quando a gente justamente aponta no outro, muito do que sobra na gente, né? Então, por quê? Com uma atitude de defesa. Por isso que o nome é mecanismo de defesa. Então, se eu faço algo, se eu tenho um comportamento específico que pode ser reprovável, que pode ser ruim, eu acuso o outro de fazer aquilo, porque isso faz com que a atenção volte para o outro e não para mim que de fato faço, né? Então, existe muita coisa no mundo aí, se a gente ficar atento a gente vai perceber, mas não vou entrar nesse detalhe, mas a gente acusa o outro, né, do que sobra na gente, para que a atenção esteja voltada para o outro e não para nós. E aí, enquanto isso, a gente vai fazendo aquilo que a gente quer fazer, porque os holofotes estão voltados para outra pessoa. Exatamente. Eu queria entrar aqui, agora num assunto que eu já estava doidinho para falar desde o começo. A demonização. Agora que é mais parte mais espiritual do assunto. Já tá fazendo um pouco de termo técnico aí para não confundir com a parte técnica do Felipe. Isso. Felipe, as pessoas têm mania, ou no meio que eu sou inserido, de demonizar tudo. Tudo é culpa do demônio. A pedra estava ali... Compartilha que isso aqui é polêmica, hein? Isso. Qual é? Não lembro. Produção. Corta para 18. Então, vamos lá. É um assunto sério mesmo. As pessoas têm mania de demonizar tudo. Deu uma topada, a culpa da topada é do demônio, porque o demônio botou a pedra ali. Não foi a Prefeitura de São Gonçalo. Foi o demônio que colocou a pedra ali. Então, a gente estava até conversando antes sobre isso. No meio pentecostal, o meio que eu sou inserido, eu sou de uma igreja pentecostal, e nesse meio pentecostal, a gente acaba criando uma casca. Tudo é demônio. O que você fizer que fugir da sua regra é demônio. Ah, o cara está com depressão, é demônio. E acaba que a gente não consegue, a pessoa que está sofrendo da depressão, ela não consegue compartilhar, buscar ajuda por conta dessa crença, de acreditar que tudo é demônio. E a gente entende que nem tudo é. Exatamente. Na verdade, assim, todos nós temos uma questão assim, importante. A gente quer sempre colocar a culpa em algo externo. A gente nunca consegue olhar para dentro.
né? É difícil alguém que consegue ter um olhar para si próprio. Que a pessoa que olha para si e fala assim, putz, eu tenho a culpa disso. Nossa, eu dei mole nisso aqui. Nossa, quer um exemplo? Às vezes a pessoa toma uma decisão errada na vida e toda decisão que a gente toma traz consequências, né? Então às vezes você toma uma decisão, faz alguma coisa e lá na frente você vai receber a consequência daquela decisão que você tomou. E aí não foi porque você tomou a decisão errada lá atrás, é porque o demônio te persegue. Né? Ou qualquer outra coisa, né? Ou o universo, ou seja lá o que for. Que é o exemplo clássico, você ganha R$1.000, tem um cartão de limite de 2.000, tu passa 2.000. Daqui a pouco o demônio tá com a minha finança. Exatamente. Você vai ter uma vida próspera porque tá no pecado, ou porque qualquer coisa assim, mas você que não teve autocontrole, você não conseguiu perceber a realidade. Então isso é uma coisa importante. E aí a gente sempre tende a colocar a culpa em alguém. Quando não é no demônio, é no outro, que convive contigo. Né? É na sua esposa que não arruma a casa direito, que não passa direito a sua blusa, né? Que não limpou a casa, que não arrastou o móvel um pouquinho pro lado e você deu uma topada. Né? Ou é no seu filho, ou é na sua filha, né? Ou é no pastor da sua igreja, é no padre da sua igreja, é no rabino. É sempre a culpa no outro. A gente dificilmente olha e fala assim, putz, talvez eu tenha parte disso aqui. Né? O que eu não quero dizer é o seguinte, é que a gente tem que se culpar de tudo. O que a gente precisa ter é sempre um senso de realidade. E de autoanálise, de olhar para dentro de si e falar, caramba, será que o que eu estou fazendo aqui é bom? Será que as consequências são positivas? Porque a gente tem esse hábito também de fazer as coisas sem pensar muito na consequência, né? No que isso pode vir junto, no que pode vir junto disso. E aí a gente quer sempre encontrar um culpado que não é a gente, quando na grande maioria das vezes é a gente. Ou pelo menos a gente participou disso. Né? Então, esse pensamento de que, e obviamente, né, quando a gente fala, como a gente quer botar a culpa em alguém, e a gente tá, vou usar o seu exemplo, tá no meio pentecostal, por exemplo, é difícil você culpar o irmão, né? Porque afinal de contas também é feio fazer isso, né? Você colocar a culpa no irmão. Quem é o elemento, o ente, o ser mais odiado? O adversário. É o demônio. Não é você não, tô falando que é. É o demônio. Então, é óbvio, é muito mais fácil colocar a culpa nele. Né? Claro. É óbvio que é isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão também. Não estou aqui entrando no mérito se existe, se não existe, né? Se tem, se não tem, como age, como não age, não é isso. A questão é que a gente precisa sempre ser responsável, se responsabilizar, exatamente. Se responsabilizar pela nossa vida. Nós somos seres individuais, por isso que a terapia é individual, é para cada um, ainda que seja uma terapia de casal, mas ainda assim é uma coisa específica daquele casal, que não serve para o outro casal, né? É uma coisa íntima, individual, própria. Então a nossa vida é assim, ninguém pode viver a nossa vida por nós. Então, de certa forma, a gente precisa também se responsabilizar pelo que está acontecendo na nossa vida. Né? E inclusive, voltando à questão do sentido, dar sentido a tudo isso. Né? Então, quando você coloca algum sentido no seu sofrimento, nas coisas que aparentemente não estão dando muito certo, você tenta entender o que você pode aprender com aquilo, qual é o sentido daquilo que talvez está acontecendo, de que forma aquilo pode mudar a sua vida, e aí talvez fique mais confortável sem você culpar o demônio nem nenhuma outra pessoa. Né? A palavra, já estamos entrando um pouco mais espiritual da coisa, vai destinar algumas coisas que Jesus nos deixa no passo a passo ali pra gente. Qual é o sentido da nossa vida? Qual foi o sentido da vida de Cristo, como o nosso grande exemplo? Me diz aí, Fábio. É você, filho. Qual o sentido? Que Cristo nos deixou, nos mostrou. O legado que Cristo nos deixou é ajudar o próximo e amar o próximo como a nós mesmos. É o que a gente está fazendo aqui. De alguma maneira a gente quer contribuir para ajudar a vida de alguém. Sim, e espiritualizando mais, trazendo para a coisa terrena, quando você ajuda alguém, quando você faz o bem, isso libera hormônios que saciam, que levantam a tua autoestima. Então, às vezes, a gente... Deus sabe de tudo. Então, ele falou uma coisa e a ciência veio comprovar. Quando você ajuda uma pessoa nesse momento de crise, várias pessoas se juntando para fazer cesta básica, para comprar aquele vizinho que está passando necessidade, mas sem botar foto, tá lá ajudando e tal. E a pessoa, ela se sente útil. Ela se sente, cara... Eu sou aquela andorinha que está apagando fogo na floresta, eu estou fazendo algo de bom. Isso. Existem estudos, inclusive, que mostram isso, né? Agora, durante esse período de quarentena, pandemia, enfim, a gente pode facilmente encontrar aí estudos que mostram, estudo científico mesmo, né? Que há uma alteração mesmo na gente, no nosso cérebro, quando a gente faz o bem, quando a gente pratica uma caridade, quando a gente,
de alguma forma ajuda alguém, isso libera-se os hormônios da felicidade, né? Com muito mais força, eu diria. Então, é por isso que a gente se sente bem quando a gente faz o bem, né? Então, a experiência de fazer o bem, a experiência de apoiar, de ajudar os outros, é uma experiência importante para nós também, né? Não é clichê quando a gente fala assim, não, quando eu ajudo alguém, eu estou me ajudando, né? Isso não é clichê, isso não é verdade. A gente também se ajuda quando a gente ajuda alguém. É muito mais se ajudando, como um perdão. O perdão não é sobre outra pessoa. Porque se você não libera o perdão para outra pessoa, e a pessoa já liberou sobre você, quem está preso não é nem a pessoa, é você. É isso. Diz mais sobre você do que sobre outra pessoa, né? Justamente. Aqui é a pergunta da Lidiane Menezes, saudade tu, nego. Problema de saúde pode ser desencadeado pela ansiedade? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, a ansiedade é um problema grave, como a gente falou, ainda mais se tiver num estado ali muito avançado da coisa, e aí é muito normal que outras coisas apareçam no nosso corpo. Quer ver um exemplo? A ansiedade de muita gente está ligada ao estômago. Então, quando a pessoa é muito ansiosa, é batata. Úlcera, gastrite, azia, refluxo, né? Se a pessoa você pode perceber uma pessoa quando ela está muito estressada, muito agitado, o estômago dela muito provavelmente vai ser atacado. Dor de cabeça, né? Então, é isso. Você tem uma doença, um problema grave que é a ansiedade, e esse problema grave, se não é tratado, causa outros problemas. É o caso da úlcera, por exemplo, que é um problema gravíssimo, né? E a gastrite também, enfim, então, e outras coisas podem acontecer também. É porque é isso, não tem regra, né? Cada indivíduo, de novo, é um só, então, mas sem dúvida nenhuma, outros problemas podem acontecer por conta da ansiedade, sem contar, né, que uma pessoa muito ansiosa pode acabar causando alguns males para si própria, se machucando, né, muitas vezes, está muito agitada, enfim, se corta, coisas nesse tipo, bate, se machuca, calma, enfim, então a gente tem que estar atento a isso. A Lidiane falou que atacou o estômago dela. Aí, tá vendo? Mais um exemplo. Um dia eu vou fazer um estudo sobre isso. E eu vou botar a Lidiane lá. Coloca aí, Monique, o Instagram, para as pessoas seguirem Felipe lá. Felipe está sempre dando umas orientações lá, fazendo uns vídeos muito bacanas lá, explicando muitas coisas. Deixa eu falar uma coisa aqui que é de extrema necessidade. Eu vejo que no meio cristão, em qual eu estou inserido, existe muito preconceito com psicologia e com depressão, como se falamos aqui, acabamos de falar, demonizam tudo é demônio. Só que a Bíblia ela vai nos mostrar, tem dois fatos muito interessantes. O primeiro fato é no livro de Reis, quando fala de Elias. Elias, quem foi Elias? Elias foi o profeta do fogo. Elias foi o profeta que não provou a morte. Deus tomou ele para si, de tanta intimidade que ele tinha com Deus. Ele desafia os profetas de Baal, os profetas de Acera, no Monte Carmelo, vence todo mundo, mata todo mundo, o nome de Deus é glorificado ali. Logo depois de Deus dar essa vitória, o fogo descer do céu, consumir ali os profetas de Baal, e logo depois de acontecer tudo isso, a rainha, ela vai ameaçar ele, Jezabel, vai ameaçar ele de morte. Quando ele recebe essa ameaça de morte, Felipe, a Bíblia diz que ele foge para o deserto. No deserto, ele senta debaixo de um pé de zimbro, e debaixo desse pé de zimbro, ele deseja a morte, ele pede a morte. É um caso de depressão, sem dúvida. E estamos falando de um cara que não provou a morte de tão íntimo com Deus que estava. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, demonizar tudo. Sim. A ansiedade, como estava com o Fabiano mais cedo ali, Jesus, quando ele sobe no monte para orar, ali no Getsemane, ele começa a transpirar sangue. Esqueci o nome do lado. De tamanha agonia que ele estava sentindo por aquele momento, ansiedade, porque era algo que ia vir, que ia acontecer. Embora tenha a questão da divindade, né, seja Deus, mas também tinha corpo de homem, né? Sim. A humanidade
obviamente floresceu, né? E qualquer um de nós, e isso inclusive confirma a humanidade dele, né? Sim, mostra ele como qualquer outro homem. A diferença é que a gente não suaria sangue, dificilmente, né? Embora tenha estudos aí que mostrem que é possível, né? Que o que aconteceu não foi em decorrência da divindade, mas imagina chegar a esse ponto, o tamanho da agonia. O nome do fenômeno é hematidrose. Nome difícil. Pois é. Então, sendo assim, acontecendo isso com Elias e acontecendo isso com Jesus, que dirá conosco que somos meros mortais? Exatamente. Né? Sem dúvida. Temos que procurar ajuda. Existe muito preconceito, Felipe, do cristão e o psicólogo. O que você pode falar aí para a gente desmitificar isso de uma vez por todas? Então, assim, o que a gente percebe muito assim, é que, às vezes, aí é que é importante deixar claro, né? Não estou dizendo que quem está certo, quem está errado, mas existem, muitas vezes, psicólogos, né, que, por razões diversas, acabam achando que a questão da religiosidade é uma questão ruim, né? E muitas vezes acabam, quando recebem uma pessoa de muita fé, uma pessoa religiosa, acabam dando à religião a culpa por tudo aquilo que está acontecendo. Olha, a sua religião é extremamente fechada, né? Ou então você pensa, eu sou católico, e aí você para e pensa assim, putz, a igreja católica é contra o aborto, né? Ou então a igreja católica fala sobre a questão da sexualidade, não pode ter relação sexual antes do casamento, não pode. E aí você fala assim, putz, mas aí o psicólogo vem e diz, mas isso é uma besteira, né? Porque, afinal de contas, né, a gente vive num mundo hipersexualizado, isso já foi deixado no passado, isso acabou, então a sua religião está te travando, se liberte, né? E isso causa ainda mais confusão na cabeça da pessoa, porque não se trata de ser isso ou não. Se ela está convicta daquela crença dela, se aquilo ali para ela é importante, não é sobre isso que o psicólogo precisa falar. Mas a experiência nossa mostra, inclusive por relatos de pacientes que chegaram até nós falando sobre isso. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa que fez um comentário assim, olha, eu preciso encontrar um outro psicólogo porque eu tenho que desmistificar, na verdade, a imagem que eu criei de psicólogos por conta de experiências que eu tive antes, né? E aí, muitos cristãos aí, respondendo a sua pergunta, têm medo disso, porque às vezes conhecem pessoas que passaram por esse tipo de situação e falam, pô, eu não vou pra lá pro cara ficar falando mal da minha religião, ou vou pra lá e o cara vai me fazer ser diferente, ou então eu vou chegar lá, o cara vai, sei lá, falar qualquer coisa, ou a mulher, enfim, que de repente vai abalar minha fé, né? Desconstruir seus valores. Desconstruir meus valores. E um psicólogo não deveria fazer isso. Não é esse o trabalho da psicologia. Na verdade, o nosso trabalho é ajudar você a ser quem você é. Se a sua convicção, né, se você acredita em determinada coisa, e aí porque você tem fé numa coisa que te ensinaram na sua igreja, na sua religião, isso faz parte de quem você é. Você precisa agora, na verdade, aprender a lidar com isso, né? E aí, muita gente acaba não tendo essa experiência com a psicologia, conta para outras pessoas, e isso acaba virando uma coisa muito difundida, né? Um preconceito muito difundido. Por isso que é importante, inclusive, que você não tenha uma experiência ruim com um psicólogo que trave pro resto da vida, como se, putz, eu tive uma experiência com aquela pessoa, com aquele profissional específico, com aquela profissional, e você trata todos os outros como se fossem como aquele, né? E não pode. Se você não deu certo com um psicólogo, se por alguma razão a coisa não funcionou, procure outro, né? Vá a outro e procure um outro até você encontrar aquele que de fato vai te ajudar, né? Então essa é uma questão importante. Por isso que, e é isso que eu digo para os cristãos, né? Para quem tem esse tipo de preconceito, olha, busque um profissional que de certa forma esteja também ali um pouco alinhado com os seus valores, né? Que você consiga ter abertura para falar com essa pessoa. Obviamente que todos os psicólogos deveriam ser assim, mas assim como há maus profissionais em outras profissões, ou em todas as profissões eu acho, também há psicólogos que infelizmente não vão tão bem assim. Então, busque profissionais que realmente tenham ali uma proximidade maior com seus valores ou que minimamente consigam separar as coisas, né? Ok, eu não concordo com o que você pensa, mas eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para te fazer mudar de ideia com relação àquilo que você acredita enquanto fé. Então, toca o barco e encontre alguém que seja desse jeito.
Uma pergunta para o Wallace. Deus pode curar a depressão? Pode. Só que, quando você quebra a perna, você vai no médico, você não vai esperar Deus vir do céu e curar sua perna. Opa, toquei. Não, você não vai fazer isso. Tu vai correr no hospital, você ficou doente, agora, estamos vendo o Covid-19. Você vai parar em casa e esperar, não, Deus vai me curar? Se nem remédio direito tem com esse troço. Você vai no médico para, da forma, eles tratarem da sua doença, eles têm o equipamento correto. Mesma coisa, Deus pode curar a depressão? Pode. Quando você vê muitos casos de milagre. Só que Deus também deu inteligência e sabedoria para pessoas estudarem sobre esse fenômeno que é a mente. Que a mente é um órgão. Ele precisa ser nutrido bem. Só que nutrido o quê? Com as informações que a gente pega, nutrido com as experiências dos nossos pais, com a experiência da nossa comunidade. Então tem que haver um equilíbrio. Deus pode curar? Sim. Mas primeiro vou esgotar todas as minhas opções. E com certeza Deus vai utilizar um médico ali para te curar. Exatamente isso. Então, se Deus tudo pode, obviamente também Ele criou a psicologia, a psiquiatria, a medicina e toda a ciência, né? Toda a ciência foi também criação dele. Então, é um pouco incoerente eu dizer assim, olha, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito em tudo, quando você diz, não, mas isso aqui não serve. Mas como não ser a criação dele também, né? Claro. Se a gente for pensar por esse lado. Então, a única coisa que o diabo tem parte é mentira. Então, o restante, filho. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar também, né? Não dá pra gente... Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre uma piadinha. Uma pessoa está ali se afogando, vem um barquinho, oferece ajuda, e aí aparece lá e ele fala assim, não, Deus vai me salvar. Vem o segundo barquinho, não, Deus vai me salvar. Vem o terceiro barquinho, não, Deus vai me salvar, e morre. No que morre, chega no céu, tá diante de Deus, e fala assim, puxa, mas eu fui fiel a minha vida inteira, fiquei ali esperando você me salvar, você não me salvou, o Senhor não me salvou. Mas como que não? Eu te mandei 3 barquinhos e você não aceitou a ajuda de nenhum deles, né? Então às vezes a gente fica esperando que por uma mágica, não diria nem milagre, uma mágica aconteça, mas não é assim que a coisa funciona, né? A ciência está aí para ajudar a gente, porque ela também pode ser, ela também é uma criação de Deus. Então a gente tem que estar, óbvio que a gente não vai compactuar com coisas que vão contra os nossos valores. E aqui eu não estou falando de novo sobre religião, estou falando sobre aquilo que eu acredito, que é meu valor, aquilo que é minha essência, do que eu não abro mão. Eu não vou compactuar com isso. Mas se eu tenho um recurso que me pode ser, que pode ser ajudado, que pode me ajudar, que não vai contra aquilo que eu acredito, então não tem motivo para ter esse preconceito bobo, ignorante mesmo, que muita gente tem. Exatamente. Monique, minha esposa, essa morena linda que está ali, ela foi acometida de câncer em 2013. 2013, Monique teve um câncer. Foi, já 7 anos. 7 anos esse mês, né? Dia 20. Dia 20 de junho, faz 7 anos que Monique teve o câncer. E Monique foi curada de maneira sobrenatural, mas passou por médico por todos os tratamentos. Claro. Uma biópsia de Monique estava dando câncer, na segunda biópsia não deu câncer. O médico que fez a cirurgia de Monique, quando ele abriu da primeira vez, que foi o médico que descobriu o câncer, ele abriu e ele viu o tumor. Só que como ele estava fazendo um outro tipo de cirurgia, ele terminou aquele tipo de cirurgia, mandou fazer a biópsia, a primeira biópsia, e fez e constatou. Chamou a gente para o hospital, a gente já pensando que tinha acabado, chamou a gente no hospital de novo e falou que agora era um outro tratamento e tal, que se trataria de um câncer. E fomos lá, ele fez a segunda cirurgia, o mesmo médico fez a segunda cirurgia. E quando ele abriu o Monique, ele está lá no centro cirúrgico, o Monique com a barriga toda aberta, que agora foi a... Como é que é o nome? Brastectomia total? Não, esqueci o nome. Segue. Esterectomia. Total. Isso aí, abriu de cima e embaixo, etc. E Monique estava lá com tudo aberto, por lá de fora, os órgãos por lá de fora, e ele me chamou no centro cirúrgico. E eu fui lá. Cheguei lá e ele falou assim, Fabiano, você confia em mim? Eu falei, claro que eu confio. Se eu não confiasse, o Monique não estava na segunda cirurgia com o senhor. Ele, então, tinha um câncer aqui, eu tinha visto, eu tinha certeza, a biópsia nos diz isso, só que agora eu não estou achando. Não está mais lá. Aí me perguntou, o que eu faço? Eu virei para ele e falei para ele, eu sou porteiro, o senhor é médico. Quem sabe o que faz é o senhor, o que o senhor sugere? Ele, deixa eu fazer a cirurgia,
e não vai fazer diferença para ela mesmo e a gente vai ter como comprovar isso. Eu falei, então vai lá e faz. Ele foi lá, terminou a cirurgia de Monique, mandou tudo para a biópsia e não tinha. Mandamos a primeira lâmina, tem. Manda a segunda, não tem. Passou por 5 laboratórios, porque como que um não vai ter e o outro não vai ter? E os 5 laboratórios confirmaram a mesma coisa, ou seja, precisou passar por tudo. Passou pela quimioterapia, depois disso aí, o médico falou assim, é opcional, você não tem mais câncer. Mas a minha sugestão é que você faça o tratamento até o final. Monique fez 6 sessões de quimioterapia, ficou sem cabelo nenhum, sem pelo nenhum, debilitada, mas está curada. Isso não tirou nenhum mérito de Deus, nenhum mérito da medicina, da ciência. Entendeu? Então, mano, se você está com esse problema, está sentindo cabisbaixo, para baixo, com ansiedade, com depressão, síndrome do pânico e etc., procura ajuda. Não fica dentro dessa caixinha pensando que alguém vai falar de mim. Gente, pode falar de você, vão falar de você estando bem ou você estando mal, as pessoas vão falar, as pessoas falam da gente, as pessoas são assim. Só que a gente precisa buscar ajuda. Felipe, eu tenho andado muito preocupado com o povo cristão em consequência disso. Sim. De não buscarem ajuda. Preocupado com o que as pessoas vão falar. Preocupado com o que as pessoas vão pensar. A gente já está quase encerrando, não está? Essa questão da preocupação com o que o outro pensa é inclusive um dos grandes motivos de depressão e ansiedade. Porque, na verdade, é justamente porque eu estou muito preocupado com o julgamento da outra pessoa que eu deixo de agir com aquilo da forma como eu penso que deveria agir, né? Isso é um grande problema, isso causa depressão, isso causa ansiedade. Eu fico extremamente ansioso quando eu tenho que fazer algo e eu estou preocupado com o que o outro vai pensar de mim, né? Tem uma pergunta ali, 2 pessoas perguntaram assim, como é que eu faço para tratar a ansiedade, né? Como é que eu faço para me livrar dela? A questão de você trazer tudo para a realidade, de você viver uma vida da forma como você deseja viver, sem se preocupar com o julgamento do outro, sem se preocupar com o que o outro está pensando, sem se pensar, putz, será que o fulano vai gostar? Será que o fulano não vai gostar? Será que o fulano vai achar que eu sou isso? Será que esse cano vai achar que eu sou aquilo? Esquece isso, né? O outro não tem absolutamente nada a ver com a sua vida. Né? Não tem nada a ver com a decisão que você toma. Se essa pessoa te ama, se essa pessoa quer o seu bem, ela vai te apoiar. Ela pode até te dizer, olha, eu não iria por esse caminho. Por isso, por isso e por isso. Porque ela está preocupada. Mas se você optou por isso, toca o barco. Aí seria uma crítica construtiva, olha. É um alerta de que você gosta da pessoa. É diferente de, vai dar mesmo que você quer a outra. Olha, esse caminho pode ser isso e aquilo. Pensa com cuidado. Você pensou por esse lado? Isso aí. Você considerou isso? Há uma diferença. Aquilo? Exatamente. Então, quem te ama vai agir dessa forma. Quem não faz isso, então, de fato, você tem que agradecer que essa pessoa saia da sua vida. Porque ela não está contribuindo em absolutamente nada, pelo contrário. Essa pessoa está, na verdade, te deixando ansiosa. Né? Uma outra coisa, pessoas que ficam muito ansiosas na hora de apresentar um trabalho, na hora de fazer uma prova, de passar por uma avaliação, sempre a preocupação com o que o outro vai pensar. Né? Então, a prova, evidentemente, é uma avaliação, mas você sabe ou você não sabe. No trabalho, você vai lá falar e, putz, será que o professor está pensando isso, aquilo, outro, etc, etc. Como é que você se prepara para isso? Óbvio, você estuda. Né? Você se prepara para aquilo, para dar o seu melhor naquela situação. Você vai pro vídeo do espelho e treinar retórica. Exatamente. Você vai lá, você se prepara, você estuda, você se prepara com aquele material que você vai apresentar ali, né? E esquece que tem alguém te avaliando, porque o outro você não tem que se preocupar com o que o colega do lado está pensando. Não cabe a ele te julgar, né? Então essa preocupação constante, isso eu tenho observado muito até no mundo do trabalho. Né? As pessoas o tempo todo preocupadas com a avaliação que o meu chefe, que o colega, que o diretor, que o presidente, que o dono, que o patrão vai ter sobre mim. Né? Ora, se você está fazendo um trabalho no qual você se sente seguro, que você se preparou, né? Que você de fato ele está pronto para fazer, não tem por que você se preocupar com a avaliação do outro, porque se você está dando o seu melhor, se você está fazendo aquilo que você sabe e está disposto a aprender mais, então não tem por que essa outra pessoa te avaliar mal. Percebe? Então, quando a gente está preocupado demais com a análise do outro, é de novo aquele excesso de futuro, né? Eu estou preocupado demais com o que o outro vai pensar depois que eu terminar, e aí você faz mal.
ou que você deveria estar fazendo bem agora, justamente para que o outro avalie bem, né? Então, obviamente que você está com uma ansiedade instalada ali, né? É uma questão de se tornou um transtorno, você vai precisar de ajuda profissional. Mas eu digo, aquelas ansiedades que surgem, que nos fazem mal e que podem ser tratadas no dia a dia, é assim, muito analisa. Quem está ouvindo a gente, pensa se não está muito ligado com uma preocupação com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar. Né? Se tá, acaba com isso uma vez por todas. Né? Esquece essa preocupação. Não é saudável, não é bom. E quem te ama vai ficar do seu lado. Você tem que estar tem que ter do seu lado pessoas que te amam, pessoas que querem o seu bem. E quem te ama, quem quer o seu bem, vai estar do seu lado, independente de qualquer coisa. Quem não está aí, quem não quer, deixa embora, porque não vai te ajudar em absolutamente nada. Então, Felipe, deixa eu falar. Toda hora. Eu trabalho em escola, você falou aí sobre a questão da prova, e existe essa competição na escola, quem vai acabar primeiro, quem é o melhor, quem tira a maior nota e tal. Eu me sinto inferior porque o Wallace tira as notas melhores que eu, e isso pode acabar ocasionando a depressão, a ansiedade. Sem dúvida, isso inclusive é um dos grandes problemas, porque principalmente quando se está muito próximo da época de vestibular, né, enfim, aquela coisa toda, a pressão que você faz é muito grande, é a pressão dos amigos, porque você pensa, eu vou sair, eu vou para a universidade X, meu amigo vai para a universidade X e eu não vou, como assim, né? Pera lá. Ou então tem os pais que dizem, olha, eu investi tudo isso em você, hein? Tem que ir. Ou então, olha, se não estudar, não sei o que vai ser na sua vida. E tem a própria escola, principalmente se for escola particular, né? Que faz uma pressão muito grande para que você possa, porque para a escola é bom dizer assim, olha, esse ano tivemos o primeiro lugar de medicina da UERJ, que é uma publicidade melhor para uma escola do que isso, mas em troco de quem? Com sangue de quem? Eu diria, né? Então, eu acho que talvez há 1 ano ou 2 anos atrás, teve um vídeo que saiu, ficou muito difundido aí, as pessoas compartilharam muito, de 2 jovens chorando absurdamente, desesperadas, às vésperas do vestibular, contando a angústia que elas sentiam por conta de tudo aquilo que elas estavam vivendo. Eu tive a experiência, uma vez interessante sobre isso, treinando tênis, fui treinar um dia à tarde, e aí, nesse horário que não era o horário que eu habitualmente jogava, tinha um garotinho, não devia ter, 12 anos talvez ele tivesse, acho que talvez até menos do que isso. E aí, ele estava lá, ele foi combinar com o professor, que era o mesmo que o meu, quando seria a próxima aula. E aí o professor sugeriu uma data específica e falou assim, não, nesse dia eu não posso porque eu tenho natação. Aí o professor, beleza, então, e na hora tal? Não, nessa hora eu não posso porque eu tenho explicadora. Na terceira ou na quarta tentativa eles conseguiram encaixar um horário. Aí eu comecei a me perguntar, meu Deus, essa criança tem 12 anos de idade, se tiver 12 anos de idade, e já tem uma agenda abarrotada de compromissos. A probabilidade dessa criança ter problemas lá na frente é gigante. Percebe? Por quê? Porque é muita pressão. É a mesma coisa da escola, como você falou. A pressão de ser avaliado, de ser o melhor, de passar na melhor faculdade, de passar no melhor curso. Então, olha, eu passei em engenharia, mas não é suficiente porque o Wallace passou em medicina. Né? Eu passei, para fazer psicologia, mas não é suficiente porque o Fabiano passou em direito. Então, ou eu passei para o UF, mas Ciclano passou na UFRJ, né? Então, você o tempo todo está preocupado com a avaliação que o outro vai fazer, com o que o outro vai pensar. O que tem o outro a ver com você ter passado na UF ou na UFRJ? Se quem vai enfrentar tudo isso é você, na UF ou na UFRJ. Não vai mudar nada na sua vida. Nada, absolutamente nada. Então, a gente precisa tratar isso, né? Essa preocupação em demasia que a gente tem com responder ao outro sempre. Então eu não quero fazer nada. Olha, eu tenho 17 anos aqui, e eu não sei o que eu decidi, eu tenho que fazer com 18 anos na faculdade, só porque os meus pais querem. Eu preciso responder aos meus pais. Ou então, meu sonho é ser biólogo, mas os meus pais são advogados, tem um puto escritório e minha carreira tá certa lá, eu vou herdar, eu preciso ser advogado. E vai passar uma vida inteira infeliz e sendo um péssimo advogado. Talvez mediano ali, né? Mas vai ser infeliz. Por quê? Porque está cedendo às diversas pressões que a gente tem. E é nesse momento que eu digo que a terapia ajuda a gente.
Porque a terapia vai fazer você entender que não é bem esse o caminho. Vai dar para você os subsídios para você entender que, cara, dá para ser diferente. Você dominar a sua vida. Para você dominar a sua vida, dominar quem você é. Às vezes você está lá na sua casa e o seu pai ou sua mãe está dizendo que você tem que fazer isso ou você tem que fazer aquilo, né? E você cede, porque é o seu pai, ou porque é a sua mãe, ou porque é fulano ou ciclano. E não pode ser assim, porque se for desse jeito, a infelicidade é certa. Tem nada mais certo do que a infelicidade na sua vida. Gente, infelizmente, está acabando. A gente não deu para abordar profundamente todos os assuntos, porque aqui, senão a gente seria duas não, já são quase 2 horas de live, seriam 3, 4 horas de live. Mas a gente já conversado um pouco com o Felipe antes, a gente vai fazer uns vídeos para botar lá no canal, põe o canal embaixo aí, bonito. A gente vai colocar uns vídeos lá no canal, depois, mais especificamente, a gente vai tirar um dia para falar sobre o vazio existencial, mais profundamente sobre depressão, mais profundamente sobre ansiedade, enfim. E de temas que vocês forem comentando aí também, que forem surgindo, né? A gente está disposto para isso, está disponível para isso, né? Falou que tava, agora filho. Mas está disposto a fazer isso, é importante que a gente faça. Inclusive, eu vou aproveitar para fazer a publicidade, né? Lá do Instagram. Então, sigam lá no Instagram, sigam no Facebook também, tem a página lá, o Psicólogo Felipe Costa, no Instagram, @Psicólogo Felipe Costa. Tem bastante coisa que a gente tem postado. Os posts que a gente tem colocado lá são quase que sempre a gente falando ali sobre algum transtorno, sobre alguma questão específica. A gente de vez em quando tem postado vídeos também. Então, o mais recente a gente falou sobre um tema importante, que é relacionamento. Se eu devo ou não devo mudar para salvar o meu relacionamento. Então, tem lá essa questão. A gente falou sobre a questão da ansiedade durante a pandemia, também tem um vídeo lá sobre isso. Enfim, tem um vídeo lá falando sobre expectativas e frustrações, que também é um tema muito importante. Então, tem bastante conteúdo lá, que eu acho que vocês vão gostar. Então, vale a pena seguir, @Psicólogo Felipe Costa. Acho que vai ser... A gente pode construir uma relação legal. Vá lá, siga ele, veja o trabalho dele. Eu quero ser consultado por uma mulher que ele falou na videoconferência. Eu gostaria de deixar claro que ele tem uma pessoa para indicar. Sim, que obviamente que sempre que a gente precisar, que se eu não posso atender, ou se você tem gente que não se sente confortável em ser atendido. Eu já tive experiência de homens que preferem ser atendidos por mulheres, mulheres que preferem ser atendidos por homens, mulheres, enfim. Então, a gente tem aí uma rede de contatos bacana. Então, se precisarem de indicações, precisarem lá de informações sobre a SPA, que foi uma coisa que a gente falou, então manda bala que a gente vai ajudar. Felipe, para quem nos assistiu aí e quer uma consulta com o Felipe, como que te procura? Então, eu não sei se dá para passar o telefone aqui, mas... Sim, não dá para botar ali embaixo, não. Mas calma, acho que dá. Falei. Mas eu vou botar aqui, eu vou comentar aqui, ó. O meu telefone. Vai comentar aí? Vai comentar, tá no comentário. Botei no comentário meu telefone. Tenho também lá a página no Instagram. Vocês podem falar comigo pelo telefone, pode ligar, mandar mensagem no WhatsApp, pode chamar no Facebook, pode chamar no Instagram também via direct, enfim. A gente vai conversar aí. Então, caminhando para o final, eu já quero agradecer a cada um de vocês. Não deu para me falar o nome de todo mundo. Vou falar os nomes que estão aqui no finalzinho aqui. Tá? Edilson, meu sogro, Vânia, minha sogra, Rodrigo Brito. E por falar em Rodrigo Brito Correia, eu preciso falar aqui do projeto social Vem Comigo, Vem. Irmãos, nós fazemos parte desse projeto social, temos ajudado pessoas em Niterói, em São Gonçalo, vamos ajudar no Rio de Janeiro, vamos ajudar em Magé, Maricá, Itaboraí. O nosso pensamento é coisa grande e gigante. Nós estamos apenas começando. Então, nós precisamos de doação de alimento, doação de cadeira de roda, de andador, de muleta, bengala. Tudo que você tiver para ajudar pessoas, pode procurar. Vou botar aí, já está aqui já Rodrigo Brito Correia. Ele está nos comentários aí. Ele é o nosso presidente aí nesse projeto social. É um homem voltado mesmo para ajudar o próximo. Escuta, ele tem um coração muito lindo. Nós estamos nessa empreitada juntos. Projeto social, Vem Comigo, Vem. Entre em contato com a gente, contribua. Fala. Não,
Tá me catucando não? Não. Tá me atrapalhando. Você não vai. Tá me atrapalhando, tá vendo? Lidiane vai melhorar aí, Lidiane. Isso. Lidiane lá de São Paulo, Lidiane, Sorocaba. Benção. Patrícia da Silva Nascimento, professora Patrícia. Alex Lemos, até minha diretora assistiu a gente aí. Cláudia Braz, um abraço para você. Mas quem? Dani, Fernanda Correia. Dani, advogada. Que já Doutora teve aqui. Daniele, que participou da última live junto com a gente. Meu cunhado Kaique Maitai. Tia Leia. Rafael Figueiredo, famoso Bu. Essa é da antiga. Meu Deus, Essa é da tem muita antiga. gente aí. Ó. Isso aí. Isso aí. Camila Fraga e outros Essa aqui é a noiva tantos. digníssima. Meu Minha Deus, mulher Camila. Stephanie. Minha mulher Stephanie. Minha mulher Monique. Quero agradecer por ceder o espaço. Né? Foi. Então, deixa eu terminar. Você está me atrapalhando. Toda hora eu vou falar, cara. Então é isso, gente. Ó, procure a gente. Você gostou dessa live? Nós precisamos que você deixe um comentário aí quando a gente terminar. Se você quer que essa live vá para o canal. Se não quiser, ela vai ficar aí no Facebook. E eu preciso revelar alguma coisa para vocês. Alguém falou aí nos comentários que eu ia ser candidato a alguma coisa. Não, negativo. Daniel. Eu vou ser candidato a nada. Eu falei, se você estiver insatisfeito com a política, analise a vida do próximo político que você vai votar. Eleições esse ano, hein? Analise a vida dele. Não pensa só no dia, não. Ah, fulano é gente boa. Fulano é meu amigo de infância. Analise a vida dele. Se ele tem um projeto de fato que vai mudar a realidade do seu bairro, do seu município, da sua vida, vote com consciência. E fiscalize ele. Isso. Se o cara deu certo, você parabeniza. Se ele fez o que é errado, a gente vai arregaçar ele, não tem jeito. E vamos mudar daqui a 4 anos de novo, entenda isso, tá? Então a gente está encerrando. Encerrando. Felipe, mais alguma coisa? Eu tenho só uma última frase. Eu fiz um post, inclusive, sobre isso. Tá lá no perfil, mas que eu queria deixar isso para a gente refletir. É uma frase do Viktor Frankl, muito importante para reflexão realmente. Ele diz o seguinte, olha, em serviço a uma causa ou no amor a uma pessoa, realiza-se o homem a si mesmo. Então, em serviço a uma causa ou no amor a uma pessoa, realiza-se o homem a si mesmo. É assim que a gente vai conseguir viver uma vida feliz, contente, agradável e longe de toda a depressão e ansiedade. É servindo, fazendo o bem, ajudando a quem precisa e amando essas pessoas e amando alguém muito. Você falou aqui da sua esposa, o Wallace da esposa dele, eu da minha noiva. Então a gente tem que ter realmente essa experiência de amor, não só o amor, né, homem e mulher, mas o amor para com todos, né? É isso que vai realmente tornar a nossa vida cheia de sentido, cheia de propósito, de razão. É assim que a gente vai encontrar a razão de viver, né? Então é importante deixar essa mensagem para a gente refletir e pautar de fato aí os nossos dias a partir de agora. E foi um prazer estar com vocês aqui. Felipe, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu carinho e vontade de ajudar o próximo. E quero pedir e desafiar você. Se você quer que Felipe volte aqui, vai lá no Instagram de Felipe, bomba lá de pedido para ele voltar para esclarecer mais coisas aqui. E compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. É isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Foi? Agora é no final. Mas o nosso áudio sai.